Boa noite, pessoal, tudo bom? Vamos dar início, então? Vamos harmonizar, né, os nossos corações através da música. Vamos fazer 2 músicas agora no início. Educar o sentimento, conquistar fortaleza moral, bom combate, autoconhecimento e mudança de atitude. Nós devemos trabalhar para transformar o nosso coração. Vamos tentar. Nós devemos trabalhar para transformar o nosso coração e deixar brotar só o amor. Transformar pedras em construção, transformar espinho em flor, eliminar vícios e defeitos, conquistar só virtudes. Nós devemos trabalhar para transformar o nosso coração. Vamos tentar. Nós devemos trabalhar para transformar o nosso coração e deixar brotar só o amor. Só o amor. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Maria Luísa, podia fazer a prece hoje, fazendo favor de abertura? Eu vou fazer a exposição, né? Por gentileza. Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre,
aos mentores espirituais dessa casa, aos nossos anjos guardiães, e pedirmos, Senhor, permita, Jesus, que os mentores aqui presentes possam nos auxiliar na compreensão de todo o ensinamento. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Foi o Senhor que disse que onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em Seu nome, ali o Senhor estaria. Pedimos, Senhor, a Tua presença nos nossos corações, para que nós possamos, Senhor, colocarmos em prática todo o Seu ensinamento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, nós vamos falar hoje sobre um tema importante, sobre a reforma íntima, padrão vibratório. Nós vamos fazer uma reflexão sobre esses ensinamentos, os conhecimentos que a doutrina espírita traz para a gente. Antes, nós vamos fazer uma leitura de uma mensagem do Momento Espírita, que é denominada Marchemos. Essa mensagem é para os dias de hoje, o que a humanidade está passando. Aí nós vamos fazer uma leitura juntos aí no telão, tá ok? Tá com a letra aqui, dá bem para a gente, uma letra um pouco maior, né? Para a gente poder acompanhar juntos, tá ok? Marchemos. É comum escutarmos que o mundo não tem jeito, que a sociedade enlouqueceu e que é difícil manter a fé, presenciando tantas atrocidades. Se considerarmos tudo o que vemos apenas sob a ótica da vida material, essa afirmação não chegaria a ser uma insensatez. Mas, se mudarmos o ponto de vista para perceber o que é verdadeiramente a vida, essa ótica logo se desfaz. Nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana, e não seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Então, está até um pouco grifado aí, né, para a gente refletir sobre isso. Nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana, e não o contrário, ou seja, e não seres humanos vivendo uma experiência espiritual, porque essencialmente somos espíritos. A condição humana, nós encarnados, essa é secundária, é transitória. Isso significa que, criados por Deus, somos seres imortais. Vivemos várias existências corporais, conforme nos comprovam os inúmeros relatos de experiência de quase morte e das terapias de vidas passadas, que nos são informados por renomadas instituições de estudo e pesquisa. Assim, o mundo em que vivemos é reflexo de nós mesmos, das nossas qualidades e defeitos, do estágio evolutivo que alcançamos enquanto coletividade. Presentemente estamos vivendo a transição de um mundo de provas e expiações que convulsiona e gradualmente se apaga
para a aurora do mundo de regeneração. Duas realidades antagônicas que se entrechocam. Os evangelistas, sobretudo Mateus e Lucas, escreveram que no final dos tempos, ou seja, no final de uma era velha e início de uma nova, haveria fome, guerra e rumores de guerra, além de toda sorte de iniquidades. É o que estamos vivendo no momento, né, gente? Sejamos realistas, né? Esta é a realidade que agora vivemos. Qual então o caminho a seguir? Como manter a fé e a esperança, vivendo nestes tempos permissivos e desafiadores? Quando Moisés deixou o Egito, liderando seu povo para a liberdade, em certo momento, viu que estavam acampados de frente ao Mar Vermelho, tendo o exército do faraó na retaguarda e nos flancos o deserto inclemente. O povo se inquietou e perguntou ao líder o que seria feito deles, culpando-o por tê-los, arrastado para a morte, e dizendo que teria sido melhor permanecerem escravos no Egito. Ou seja, o exército do faraó estava a persegui-los, e à frente o deserto. E agora? O que vamos fazer, né? Foi quando a voz que falava com Moisés lhe ordenou: diga ao povo que marche, ou seja, siga em frente, né? E obedecendo a ordem, marcharam. O cenário atual da terra assemelha-se em muito, mas em escala maior, àquele momento único do povo hebreu. Em nossos flancos vemos ou seja, à nossa frente, né? Em nossos flancos vemos os desertos da desesperança. Na nossa retaguarda encontramos toda a sorte de dificuldades materiais e emocionais, causadas pelo egoísmo e pelo orgulho. Resta-nos apenas a oportunidade de marchar à frente, com destemor. E marchar à frente é fazer a nossa parte nesse novo mundo, construindo o reino de Deus no coração, afinando-nos com a nova realidade de paz e harmonia, permanecendo fiéis aos propósitos superiores do bem, com Jesus, independentemente da loucura que é graça no mundo. Estaremos engrossando a fileira dos bons. Veja bem, devemos permanecer fiéis aos propósitos superiores do bem com Jesus, independentemente da loucura que é graça no mundo. Estaremos engrossando dessa forma, né, a fileira dos bons. Então é um recado muito direto para todos nós, que não devemos desanimar, porque tudo isso é um momento de transição. Toda transição é dolorosa. O que é transitar? É passar por uma etapa difícil. E esse momento, né, é o final dos tempos, não é o final do mundo. Tem muita gente que interpreta isso de forma equivocada. É o final do mundo, vai acabar o mundo. Não é isso. Vai acabar um mundo inferior e entrar para um mundo mais avançado, um mundo melhor. Não será um mundo ainda de felicidade plena, mas será um mundo melhor, que é o chamado planeta de regeneração, o mundo de regeneração. Estamos agora adentrando nesse momento, estamos em plena transição. E para a gente, podemos dar um exemplo, que seja uma transição. Podemos citar um exemplo, né? Antigamente não existia pontes, né? E muitas vezes a boiada tinha que atravessar o rio a nado. Tem até aquela música, né?
A música Travessia do Araguaia, né? Essa música do Araguaia é uma música que ela exemplifica bem. É um momento de transição em que nós estamos nadando, devemos nadar, senão vamos nos afogar, assim como uma boiada atravessando um rio. Porque a boiada aí no sentido figurado, né? Se representa toda a humanidade encarnada aqui no planeta. E desencarnada também, porque os desencarnados pertencem à humanidade terrena também, com a diferença que eles estão utilizando o corpo espiritual, que é também formado por energia da Terra, do nosso planeta. Portanto, são também seres humanos. E estão todos nós nessa travessia. E cada um deve nadar da melhor forma possível para chegar do outro lado, né? Fazer a travessia e chegar do outro lado a salvo, no sentido assim, conseguimos, mas para isso, né, é preciso esforço, determinação. E onde o bem estabelece, o mal deixa de existir, pois um fósforo ou uma pequena chama acesa na escuridão dissipa toda a treva. Então o momento não é de bater de frente com as trevas, com tudo isso que está aí, que estamos presenciando, é levar a luz, que a luz representa a verdade que liberta, e aonde chega a luz, a treva se dissipa. Então que todos nós sejamos portadores dessa luz, que sejamos luz também, e dessa forma vamos atravessar e ajudar aqueles que estão ao nosso redor também fazer essa travessia. Comecemos o mundo de regeneração por nós mesmos e sejamos a luz da esperança, da fé, da bondade, da gentileza, da humildade e da brandura, onde quer que estejamos. Marchemos, Jesus nos espera logo adiante, ainda e sempre, de braços abertos. Então, gente, da relação do momento espírita. Esse momento espírita, né, ele é veiculado em milhares de rádios pelo Brasil afora, em áudio e também em texto, né? A gente compartilha em áudio, em texto e áudio aqui no grupo espírita, né, do WhatsApp, e outros grupos que a gente também criou para divulgar o momento espírita. Nós sabemos que são mensagens edificantes e todos os dias são veiculadas mensagens diferentes, não há repetição. Somente, geralmente, 2 anos depois, mais ou menos, aqui às vezes repete, mas são milhares de mensagens gravadas que são veiculadas. E o momento espírita, ele é criado, foi concebido, né, pela Federação Espírita do Paraná, e já são vários anos, muitos anos, que veicula. E o site do Momento Espírita é momento.com.br. Está sendo veiculado agora pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, tem vídeos também. Bom, gente, então essa foi a nossa mensagem de introdução no nosso tema de hoje. Agora vamos, né, para os nossos slides, para a gente fazer mais reflexões sobre esse momento que nós estamos atravessando. Então, reforma íntima e padrão vibratório. Vamos ver o que significa isso, né? Que reforma íntima é essa? E que padrão vibratório é esse, né? Então, é baseado no Evangelho. Esse nosso trabalho de hoje, essa nossa conversa de hoje, essa nossa exposição, é o Evangelho segundo o Espiritismo, é o mesmo Evangelho. São os Evangelhos dos evangelistas, com a diferença que Allan Kardec ele se ateve aos ensinamentos morais do Cristo, que são ensinamentos universais, onde todas as religiões cristãs se encontram.
Então, por isso, porque segundo o Espiritismo, na visão espírita, são os ensinamentos de Jesus com a revelação terceira, né, que é a última revelação, a terceira revelação, que é a doutrina espírita, considerando principalmente a questão das vidas sucessivas, ou seja, que nós não vivemos uma única existência aqui no plano material. Nós espíritos, seres imortais, precisamos vivenciar e já vivenciamos muitas outras existências para estarmos no patamar em que estamos hoje, e continuaremos em novas existências físicas, novas oportunidades. E essa visão das vidas sucessivas é que Allan Kardec adotou no Evangelho, com esse diferencial. Quando Jesus falou, né, os bons, os mansos, os pacíficos herdarão a terra, o que ele estava querendo dizer com isso? É que nós vamos permanecer aqui, se a gente fizer a nossa parte, sermos bons, pacíficos, nós vamos permanecer aqui, nós vamos herdar a terra, ou seja, ter o direito de continuar aqui, quando o nosso planeta já estiver na etapa de regeneração, que é um mundo melhor, porque atualmente nós estamos na transição de provas e expiações para a regeneração. Então, é isso que Jesus quis dizer. E considerando esse ensinamento, essa grande revelação da doutrina espírita, por isso o Evangelho foi denominado segundo o Espiritismo, ou seja, na visão espírita. Que Jesus disse que mandaria um Consolador que ficaria conosco quando ele foi. E o Consolador nós temos certeza que é os ensinamentos dos Espíritos, a doutrina dos Espíritos, que chamamos de Espiritismo, que chamamos de Cristianismo redivivo. Portanto, a mensagem de hoje é baseada nesses fundamentos da espiritualização, da espiritualidade, que Allan Kardec codificou para toda a humanidade, ensinamentos universais. Bom, gente, o que seria a reforma íntima? Íntima vem de intimidade, do nosso interior. Representa a reforma de sentimentos, de pensamentos e de atitudes. Aqui nós podemos nos reportar aquele grande ensinamento de Jesus, quando ele disse: o que faz mal não é o que entra pela boca, o que faz mal para a gente é o que sai da nossa boca. Por quê? Porque o que sai da nossa boca é o que nós estamos sentindo. Geralmente, né, quando a gente vê, às vezes, as pessoas, uma maledicência, né, falando mal de outras pessoas, parece que tem aquele prazer, né, de estar falando mal, de estar divulgando as coisas ruins. É porque a pessoa sente aquilo, está dentro dela. Então, e aí, em que sentido nós devemos trabalhar? É voltar para dentro de nós mesmos, lembrar desse ensinamento de Jesus. Espera aí, o que eu estou falando está no meu íntimo, está no meu coração, ou seja, eu carrego isso dentro de mim. Eu tenho essas imperfeições, eu ainda sinto isso dentro de mim. De certa forma, se sente um prazer, né, de estar, às vezes, falando mal de alguém que errou, que tropeçou, que caiu em tentação. Que, de certa forma, nós temos esse prazer de fazer isso, porque a gente, no nosso comodismo, queremos continuar assim, não trabalhar para nos tornarmos melhores. E o pensamento, ele está ligado diretamente ao sentimento. Nós pensamos aquilo que sentimos, e sentimos aquilo que pensamos, e o pior ainda são as atitudes, os atos, que enquanto está só no pensamento, no sentimento, é uma coisa íntima da própria pessoa, né? Agora, quando isso transforma em atitudes, o falar, por exemplo, já é uma atitude.
Porque o verbo, a nossa fala, depois que é verbalizado, é como plumas jogadas ao vento. Uma vez que o vento pegou e soprou, vai embora. Aí a gente consegue pegar de volta? Não pega mais, mas já foi, né? Já falou. Então, por isso nós devemos ter grande vigilância com aquilo que nós sentimos, pensamos, falamos e fazemos, podemos acrescentar aí. E a reforma íntima é o quê? É trabalhar isso, é afinar o nosso diapasão com Cristo, com os ensinamentos de Jesus. O que é um diapasão? Eu estava aqui a tocar o violão agora há pouco. Eu afinei ele no diapasão, que eu também toco teclado um pouco, né? Aí eu afinei ele com o teclado está no diapasão, que é, quem já estudou música vai estar entendendo o que eu estou falando. Tem que estar afinado, ou seja, a corda Mi, ela tem que estar afinada com o Mi lá do diapasão, e a corda Lá, e assim por diante. As 6 cordas do violão devem estar afinadas. Por quê? Para que tenha uma harmonia, para que a gente possa produzir uma boa música, fazer uma boa harmonia aqui para a gente cantar, né, e tal. Isso é estar afinado. Então a reforma íntima é isso, é afinar os nossos sentimentos, pensamentos e atitudes com os ensinamentos de Jesus, que estão nos evangelhos, que nós chamamos de boa nova. O que é a boa nova? A boa notícia, aquilo que Jesus trouxe para nós. Porque antes de Jesus, nós sabemos que a coisa era muito ruim, era olho por olho e dente por dente, e não tinha amor, não falava assim em amor. Quem trouxe a palavra amor foi Jesus, então revolucionou. Por que Jesus dividiu a história, antes dele e depois dele? Porque realmente ele foi o espírito mais evoluído que esteve aqui na terra, que encarnou aqui entre nós, para trazer os ensinamentos que representam a palavra de Deus. Porque nós falamos palavra de Deus, é muito falado, né? A Bíblia, né? A palavra de Deus. Porque Jesus, ele foi, continua sendo o grande porta-voz de Deus. Porque ele é um espírito que recebeu do Criador a missão de ser o responsável pelo nosso planeta. Então Jesus continua conosco, continua na dimensão espiritual. Nós sabemos que a vida real, a vida verdadeira, que continua mesmo, a vida permanente, é a vida espiritual. E Jesus continua ao nosso lado, esperando que cada um de nós façamos a nossa parte. Toda reforma, é uma coisa para a gente refletir, toda reforma causa incômodos e transtornos. Muitas vezes é preciso piorar para melhorar. Quem já fez reforma em casa, já reformou a própria casa, assim, principalmente quando a gente está morando na casa e vamos fazer uma reforma aqui, quebrar uma parede, tirar um piso e colocar outra. É um transtorno danado, né? Principalmente se a gente estiver ali dentro, né? Nós podemos citar como exemplo. Então piora muito, não piora? Mas depois melhora. Que bonito que ficou, né? Agora melhorou a aparência, uma cerâmica nova, um piso novo, uma pintura nova. Mas primeiro teve que piorar, né? Teve que quebrar a poeira, muitas vezes entulhos, até alergias, né? Quem tem problema de alergias sofre bastante com reforma. Mas fazendo essa analogia, o que nós precisamos para fazer essa reforma interior? Ter coragem e determinação. São aspectos fundamentais para que a gente consiga uma reforma autêntica, uma reforma real. Agora, será que a gente consegue isso de um momento para outro? Se não estalar de dedo? Não.
dificilmente a gente vai conseguir, porque a grande maioria de nós somos espíritos imperfeitos. Nós vamos ver mais à frente um pouquinho sobre a escala espírita, as ordens, né, da escala espírita que Allan Kardec colocou em O Livro dos Espíritos, na questão número 100. Logo adiante nós vamos ver. Então, gente, às vezes a gente tem que voltar para dentro de nós, fazer uma autoanálise constantemente estar analisando a nós mesmos, principalmente no final do dia, né, que o Santo Agostinho que orientou, né, que nós deveríamos fazer um balanço diário. O que nós fizemos nesse dia que poderíamos ter feito melhor? O que eu falei e depois falei, nossa, mas não devia ter falado aquilo, eu acho que eu ofendi aquela pessoa, eu acho que eu pisei na bola nesse sentido, naquela atitude. E a gente vai voltando para dentro de nós mesmos, vamos fazendo uma autoanálise, e a partir daí a gente vai realizando essa reforma. Daí nós passamos a mudar o nosso padrão vibratório, que é o nosso próximo slide. Agora vamos falar do padrão vibratório. Mas antes do padrão vibratório, vamos lembrar que existem espíritos mais evoluídos e espíritos menos evoluídos. E falando em espíritos mais evoluídos e menos evoluídos, vamos falar em padrão vibratório. O que é vibração? Nós sabemos que as ondas eletromagnéticas, elas vibram e têm frequência. Uma analogia que podemos fazer com transmissor e receptor de rádio. Por exemplo, nós aqui em Altaraguaia temos 2 estações de rádio FM, que é a frequência modulada. São frequências diferentes. Uma transmite em 99 ponto, acho que é 99 ponto alguma coisa, não lembro direito. E a outra é 92, né? Então, para que o receptor possa receber, sintonizar com essas rádios, ele precisa entrar em ressonância para fazer a sintonia. E tem muitos receptores que ainda tem a sintonia fina, que às vezes pega ali, tá bom assim, mas tá com a cheirinha e tal, você vai lá na sintonia fina e melhora mais ainda a sintonia. Então agora nós vamos falar desse padrão vibratório, que é a nossa vibração, que nós precisamos realizar no esforço na reforma íntima para melhorar o nosso padrão vibratório. Mas vamos ver antes então a escala espírita, né? Na questão número 100 do Livro dos Espíritos, os espíritos são classificados em 3 ordens principais, com base na evolução moral e intelectual: espíritos imperfeitos, terceira ordem, né? Bons espíritos, segunda ordem, e espíritos puros. Essa classificação é didática e gradual, indicando a evolução contínua. Então, os espíritos mudam de ordem conforme vão evoluindo. A grande maioria dos espíritos encarnados aqui na Terra, em qual ordem eles estão? Se a gente for analisar, na terceira, né? Espíritos imperfeitos, ainda imperfeitos. É bom a gente usar essa palavra ainda, porque ainda significa que vamos avançar. Depende do que para a gente avançar? Do nosso próprio esforço, das nossas atitudes, né? Voltando lá na reforma íntima, essa reforma interior, a sintonia, né, com o Evangelho de Jesus, com as coisas boas, nós vamos avançando aí nessa escala. Então, eu estava falando do receptor, né, do transmissor, do receptor. Então, o padrão vibratório
como melhorar. Então a reforma íntima é fundamental. Por que a gente falou assim da sintonia? Porque nós sabemos que os espíritos, eles comunicam entre si, sintonizam entre si, através do padrão vibratório. Tem uma frase que fala assim, é muito interessante: digas com quem tu andas, que direi quem tu és. Acho que a maioria conhece essa frase, né? Na visão espírita é o contrário. Diga quem tu és, que direi com quem tu andas. Então, se a gente está ali num padrão vibratório ruim, negativo, vibramos no ódio, vibramos no ciúme, vibramos na inveja, vibramos no orgulho, no egoísmo, com qual tipo de espírito nós vamos sintonizar? Com os espíritos puros que não é, né? Porque a dificuldade vai ser imensa. Nós, como receptores, né, e transmissores ao mesmo tempo, tem que ter essa compatibilidade. Nós temos que estar vibrando na frequência, melhorar a nossa frequência vibratória, o nosso padrão vibratório, para nós sintonizarmos com espíritos mais evoluídos, mais elevados. Agora, o que é levado em conta muito pelos espíritos superiores é o esforço de cada um. Allan Kardec, na codificação, ele diz uma frase muito importante: o verdadeiro espírita, que também é sinônimo do verdadeiro cristão, não é aquele que já é perfeito, que é um espírito puro, mas o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão é aquele que se esforça para ser melhor hoje do que ontem, ser melhor amanhã do que hoje, e assim por diante. Ou seja, realizando essa reforma íntima, essa reforma interior. Então, aí nós vamos sintonizar com esse nosso esforço, porque o que a espiritualidade maior, os espíritos superiores, eles gostam, vamos dizer assim, né? Eles apreciam, é a boa vontade, é o esforço em se tornar melhor. Aí eles vêm e nos ajudam, quando nós fazemos aquela prece fervorosa, pedindo, né, ao nosso anjo de guarda, aos espíritos superiores que nos ajudem, quando nós estamos numa situação difícil, uma doença, por exemplo, uma crise conjugal, um problema de relacionamentos. Então nós, com esse nosso esforço nessa reforma íntima, nós vamos estar sendo melhorados para sintonizar com as forças superiores, que eles vão nos ajudar. É sempre assim, aquele mais evoluído é da lei de Deus, deve ajudar o menos evoluído. Pode e deve, porque, na verdade, a lei de Deus, as leis de Deus, né, elas são perfeitas, e é da justiça divina, que é a justiça que nunca falha. O melhor ajudar o menos evoluído. Então a reforma íntima é fundamental para que nossa melhor do padrão vibratório e para que possamos sintonizar com energias melhores. Então, gente, para nossa reflexão, nossas reflexões finais, a gente colocou essas duas perguntinhas aí. Estamos cuidando dos nossos sentimentos, pensamentos e atitudes no momento? Aquilo que a gente falou, o momento é grave. A humanidade está em crise. Guerras, né, para toda parte. O materialismo muito forte ainda, em detrimento do espiritualismo. As pessoas estão extremamente materialistas, supervalorizando as coisas materiais.
A gente está vendo hoje uma supervalorização da beleza física. Não que a doutrina espírita seja contra, porque na medida do possível, que a gente puder ser o menos feio possível, é bom, né? Quer dizer, agora, nós temos que admitir que o nosso instrumento físico, a gente sempre repete isso, tem prazo de validade. Todos nós nascemos, é da lei de Deus. É da lei natural. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos fisicamente, biologicamente. É da natureza. É inerente ao nosso planeta, esse ciclo. Porém, o que não devemos fazer é colocar essas coisas materiais, até mesmo colocar a beleza física acima das belezas espirituais, que são os nossos pensamentos, né? A nossa reforma íntima verdadeira, essa reforma interior. Mesmo com o avançar dos anos, vamos adquirindo, entramos aí para a terceira idade, mas a gente preservar essa força espiritual que está em nosso íntimo, em nosso interior. A gente ser aquela árvore que possa oferecer bons frutos no falar, no pensar, no agir. E lembrar sempre que para nós espíritas, para nós que já conhecemos as verdades espirituais, a esperança, ela é uma palavra que nunca morre. Então, um ditado que fala, né, a esperança é a última que morre. Para nós que temos certeza na continuidade da vida, a esperança jamais morrerá, porque ela está ligada à vida. A vida espiritual nunca morre, nunca acaba. Uma vez criados, somos imortais. Jamais deixaremos de existir espiritualmente. E somos herdeiros de nós mesmos. Somos hoje o resultado do que conseguimos até o momento, é nossa caminhada. E seremos amanhã, ou daqui a vários anos, séculos, milhares de anos, milhões, pois somos seres infinitos, imortais, e sempre caminhando para melhor. Então, gente, em síntese, em última análise, estamos vivenciando o Evangelho para elevar o nosso padrão vibratório, ou seja, sintonizarmos com espíritos superiores, elevar o nosso padrão. E finalizando, o que é o padrão? Então, às vezes, vamos dar um exemplo aqui prático, às vezes no dia a dia, a gente é levado em várias situações que nos levam a ficar nervoso, isso é normal, nós somos espíritos imperfeitos ainda. Tem gente que fala, mas eu perdi a paciência, eu acabei me desequilibrando naquele momento ali, às vezes falei o que não devia, isso pode acontecer, com todos nós ainda. Mas o que é o padrão? O padrão não é a média e nem o pico das nossas vibrações em nossa caminhada, como espírito, como ser imortal, tanto para nós aqui encarnados, como também para os espíritos encarnados. O padrão é aquela zona de conforto, onde nós permanecemos a maior parte do tempo. Esse é o padrão. Então, quando nós realizamos a nossa reforma íntima, nossa reforma interior autêntica, nós vamos elevando o nosso padrão, ou seja, qual o tipo de vibração a gente consegue ficar mais tempo. É o padrão do ódio, do ciúme, da inveja, do egoísmo? Ou é o padrão do altruísmo? Ou é o padrão do amor, o padrão da serenidade, do perdão? Então, a partir do momento que nós vamos ficando mais tempo com bons sentimentos, resumidamente, né? Com bons sentimentos, bons pensamentos, boas atitudes, esse é o nosso padrão. Esse padrão vai elevando gradativamente. Igual a gente falou, né?
hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e assim por diante. Nós vamos elevando o nosso padrão vibratório. E, consequentemente, vamos sintonizando com espíritos também mais elevados, um padrão vibratório mais elevado também. E aí lembrar, né, que nós vamos ter boas companhias se nós também somos bons, nos tornamos pessoas cada vez melhores, nós vamos ter melhores companhias cada vez mais. E aí a gente vai ter aquela sensação de felicidade plena. Mas que coisa boa eu estou sentindo agora, nossa, que coisa leve. Porque o nosso padrão está melhorando, nós estamos sintonizando com forças superiores, com espíritos elevados, e com Jesus, né, que é o maior aqui entre nós, aqui na Terra, que continua conosco na dimensão espiritual. Então a gente vai ter boas sensações. Lembrar que os desafios aqui na Terra, a nossa vivência de espíritos ainda em processo de edificação, de construção, de crescimento, os desafios são naturais, porque é através dos desafios que nós crescemos. Então a gente deixar de reclamar menos e agradecer mais, ter mais gratidão, e assim isso ajuda na nossa elevação do nosso padrão vibratório. Então, gente, a mensagem era essa. Vamos elevar os nossos pensamentos nesse instante, fechar os nossos olhos, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, que cada um de nós possamos nesse momento mentalizar o nosso Mestre Jesus, o nosso governador planetário, aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e nós caminhamos com ele ao encontro do nosso Pai Criador, que nos ama de forma incondicional, que quer sempre o bem para todos nós, filhos desse Pai infinitamente bom, misericordioso, infinitamente justo. Que possamos, Senhor, no nosso esforço de cada dia, nos tornarmos melhores, realizar essa reforma interior autêntica e assim elevarmos o nosso padrão vibratório e sintonizar com espíritos benfeitores, que estão sempre prontos a nos ajudar em nossa caminhada. Vamos pedir por todos os irmãos que sofrem, que estão passando por desafios, sejam de ordem material, enfermidades, de ordem espiritual, pedir por todas as autoridades que governam países, nações, estados, municípios, em nosso mundo, que eles possam ouvir em seu íntimo o chamamento de Jesus: vinde a mim, todos aqueles que sofrem, pois o meu fardo é leve. O fardo de Jesus é o fardo do amor. E nós podemos carregar esse fardo, desde que tenhamos boa vontade, esforço, que as forças benfeitoras podem e vão nos ajudar nesse momento de transição pelo qual estamos passando no momento. Dias melhores virão. E Jesus será sempre o guia, o modelo, para que possamos chegar tranquilamente, serenamente, nesse novo padrão de planeta que estamos adentrando,
Mas para isso, precisamos nos tornar melhores. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Que tenhamos sempre a companhia dos bons Espíritos de Jesus e que Deus nos ampare nesse momento e sempre em nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, então vamos fazer uma música antes, né? E depois a última vai ser a música do parabéns, né, aos aniversariantes desse mês de janeiro. Eu posso ler seu pensamento, eu sou a tua proteção, eu te protejo do perigo, olha, eu sou teu anjo guardião. Nas incertezas desta vida, é a minha mão que te conduz. Eu vou estar no seu caminho sempre, fazer de ti um ser de luz. Com a minha proteção e o teu poder de decisão, você é o teu juiz, teu destino é ser feliz. Feche os olhos, abra o coração. Eu quero sempre o teu sucesso. Você nasceu para vencer, vencendo os erros de si mesmo. Vejo em tuas faces o poder. Nas incertezas desta vida, é a minha mão que te conduz. Eu vou estar no seu caminho sempre, fazer de ti um ser de luz. Com a minha proteção e o teu poder de decisão, você é o teu juiz, teu destino é ser feliz. Feche os olhos, abra o coração. Então agora, né, aniversariantes do mês de janeiro, sintam-se todos homenageados. Lembrando que é uma grande vitória quando a gente completa mais um ano aqui, na dimensão material. É uma grande vitória, porque é aprendizado, experiência. E quando encarnados, nós evoluímos muito mais. Porque é através das reencarnações, das vidas sucessivas, que o espírito evolui mais. Então é motivo de comemoração. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos bilhões, você mereceu renascer. Tenha fé nesta vida e na vida futura também. Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos bilhões, você mereceu renascer.
bem, faça todo o bem que puder. Que os anjos do céu te conduzam na estrada da fé. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidade, muitos anos de vida. Muita luz, muita paz aos aniversariantes do mês de janeiro. São os votos do Gerluz, Grupo Espírita, Raio de Luz aqui de Alto Araguaia. Gente, foi uma grande alegria, né, ter a presença de todos aqui, tanto aqui na dimensão material, como também na dimensão espiritual. E nós vamos finalizar nossa gravação aqui nesse momento, gravação essa que será veiculada no canal do Gerluz, no YouTube. Vamos depois colocar, né, no grupo lá do Gerluz. A gente pede para compartilhar, vamos divulgar, colocar a vela, né, no velador, colocar a candeia no candeeiro, né, conforme Jesus nos ensinou. Divulgar o Evangelho de Jesus, aclareado pela terceira grande revelação, a doutrina dos Espíritos. Agradecemos a todos aqui presentes, presencial aqui no salão, né, e também os internautas que vão nos acompanhar pelo canal do YouTube, pelo canal do Gerluz. Gratidão.